Bem, pessoal, hoje eu vou estar apresentando para vocês a resolução dessa questão nova da prova de matemática do vestibular 2012.2 da URCA, tá ok? Sabe-se que um ponto P da elipse, e a equação dessa elipse, a equação que define essa elipse está sendo dada, né? Diz que esse ponto P dista 3 de um dos focos. O que é que significa dista 3 de um dos focos? Significa que esse ponto está a 3 unidades de distância de um dos dois focos dessa elipse que está sendo apresentada aí, tá certo? E aí ele diz aqui, ó, o perímetro do triângulo PF1, F2, onde F1 e F2 são os focos da elipse, tá? Ele quer saber qual é esse perímetro. Bem, para isso, logicamente, é vantajoso se nós fizermos uma representação dessa elipse, onde nós podemos destacar o eixo maior da elipse, cuja a medida pode ser denotada por 2A, tá? Podemos também destacar o foco 1 e o foco 2 da elipse, que são pontos que pertencem a esse eixo maior da elipse, cuja distância entre esses dois focos, chamada de distância focal, pode ser denotada por 2C, tá ok? E aí ele diz que esse ponto P aqui, ó, ele dista 3 de um dos dois focos, certo? O importante mesmo para resolver essa questão, pessoal, é que nós tenhamos consciência que esse ponto P está na elipse, significa que ele está exatamente em cima, né? Em cima da elipse, e não vai importar onde, tá? Esse dista 3 aqui, ele não vai precisar nem ser usado da maneira que eu vou estar apresentando para vocês como método de resolução dessa questão, tá ok? Então, olha só, como a gente sabe que o ponto P, que esse ponto P dista 3, aliás, esse ponto P é ponto da elipse, nós já podemos tirar o seguinte, que a distância do foco 1 até esse ponto P, essa distância aqui, ó, essa distância, mais a distância desse ponto P para o foco 2, essa distância, é exatamente igual a 2A, esse mesmo 2A aqui, ó, que denota a medida do eixo maior, certo? Em toda elipse vai acontecer isso, toda elipse. Qualquer ponto que eu pegar em cima da elipse, ou seja, qualquer ponto da elipse, vai atender a essa igualdade aqui. Quando a gente fizer a distância do foco 1 para esse ponto da elipse, somada com a distância do ponto, né, para o foco 2, sempre será igual a 2A. Eu vou guardar essa informação porque a gente vai usar daqui a pouco, tá? E como a gente pode ver, a distância focal, tá? A distância de F1 até F2, a gente sabe que pode ser denotado por 2C, tá ok? Como ele quer o perímetro, o que é que nós podemos observar? O perímetro é a soma das medidas dos três lados desse triângulo. É justamente o perímetro desse triângulo aqui que ele quer, tá? E para calcular o perímetro, nós sabemos que bastará fazer, então, utilizando 2P para denotar o perímetro, bastará fazer a distância do foco 1 para o ponto P, que é a medida desse lado, mais a distância desse ponto P para o foco 2, que é a medida desse lado aqui, ó, somado com a distância do foco 1 para o foco 2, que é a medida do terceiro lado desse triângulo, tá certo? Como nós já vimos, essa distância do foco 1 para o ponto P, somado com a distância do ponto P para o foco 2, como a gente já viu aqui, ó, é igual a 2A, certo? 2P igual a 2A, mais. E a distância focal, a gente viu que pode ser denotado por 2C. Em toda elipse vai acontecer isso. E aí nós observamos que para calcular esse perímetro, bastará saber qual é o valor desse A e qual é o valor desse C nessa elipse aqui, ó, na nossa elipse da questão. Tá certo? Como a gente tem essa equação da elipse, como nós temos essa equação que nós podemos entender como uma equação que está na sua forma reduzida, nós devemos apenas observar os valores dos denominadores. Notem
que um dos denominadores é o 16 e o outro é o 9, certo? Esse 16, ele será o valor do A, desse Azinho aqui, elevado ao quadrado, certo? Sempre o valor de A será o maior dentre os dois denominadores na equação reduzida da elipse, tá ok? Então, 16 é o valor de A ao quadrado e, consequentemente, esse 9 é o valor de B ao quadrado. Ora, professor, mas qual é a relação que esse valor de A e esse valor de B tem com a elipse? Tá? Olha, o valor de A a gente já viu que é o dobro dele, né? Que o dobro dele, ou seja, o 2A, é o tamanho do eixo maior, que é esse segmento que vai desse ponto A1, que a gente chama de vértice da elipse, certo? Até esse ponto A2. É o maior eixo da elipse. Ele vai medir 2A. No caso do B, o dobro, ou seja, 2 vezes esse Bzinho aqui, é a medida, é essa medida, certo? Do que nós chamamos do eixo menor da elipse, tá? Então, 2 vezes esse valor de B será o tamanho do eixo menor da elipse, que é esse outro eixo aqui que eu estou destacando, tá bem? Então, olha só, como a gente sabe que o A ao quadrado é igual a 16, nós temos então que A só pode ser igual a 4. B ao quadrado é igual a 9, nós temos então que o B só pode ser igual a 3. Então temos que o eixo maior é 2 vezes 4, né? Esse eixo maior aqui é 2 vezes 4, que dá 8. E o eixo menor dessa elipse vai dar 6, né? É 2 vezes o 3, que vai dar 6. Só que esse eixo menor ele não nos interessa para resolver essa questão, porque o que nós precisamos é descobrir o valor do perímetro, que é dado por 2A mais 2C. Tá certo? Esse valor de 2A aqui, nós já temos. Nós acabamos de verificar que é justamente a medida do eixo maior, que a gente já viu que é igual a 8. Então, temos aqui 8. O problema agora é encontrar o valor de C. E aí, pessoal, o detalhe é que o A, esse A aqui, esse B e esse C, eles são as medidas de um triângulo retângulo que é relacionado com a elipse, onde o A é a hipotenusa, o B e o C são os catetos desse triângulo retângulo, certo? E aí nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, mais o outro cateto elevado ao quadrado, quando a gente estiver falando das medidas dos lados de um triângulo retângulo, certo? E agora nós temos então que 16 é igual a 9 mais C ao quadrado. Logicamente que C ao quadrado só pode ser 7, o que nos garante que o C é a raiz quadrada de 7. E agora sim, temos que temos que o perímetro, né, igual a 2A mais 2C, vai nos garantir que esse perímetro é igual a 8, como a gente já viu, mais 2 vezes o valor de C, que é a raiz quadrada de 7, e está aí, pessoal. O item correto dessa questão é o item C, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso primeiro vídeo. E dependendo da aceitação das pessoas com relação a isso aqui, eu poderia estar trazendo mais questões, mais resoluções de questões, não apenas da URCA, mas de outros vestibulares.